Então você tá aí com aquele dinheirinho no bolso e aí você vai abrir o seu negócio. Beleza, vou comprar uma franquia. Aí você faz a seguinte pergunta: como comprar uma franquia? E aí, tudo bem? Eu sou o João Cânova, sou especialista em marketing e tenho uma experiência com franquias, já fui executivo de franquias de expansão, já vendi franquias e também já trabalhei no marketing de franquias também, de franqueadoras. E vou compartilhar minha experiência aqui com você, espero que te ajude. Como comprar uma franquia? Essa pergunta já respondi bastante aí no telefone, por e-mail, em treinamentos, então vou te ajudar a responder essa pergunta aí também. Primeira dica que eu te dou é autoconhecimento. Você precisa pesquisar muito. A ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchising, ela fala que tem mais de 3.100 redes hoje de franquias no Brasil. É uma média aí de 40 lojas, 30 lojas cada rede, mais de 140 mil pontos aí espalhados no Brasil para você se deleitar. Então tem muita opção. Primeiro, então, autoconhecimento. Qual é a sua experiência de vida? Qual é a sua experiência de mercado? Qual é a sua experiência profissional? Você tem experiência em serviços? Você tem experiência em produtos? É alimentação? É vestuário? É moda? É cosmético? Enfim, qual é a sua experiência? Você vai se arriscar dentro de uma área que você já conhece ou você vai buscar novas áreas? Né? Tem muito isso também no mercado de franquia. Você às vezes quer mudar de área, né? E vai para o mercado de franquias porque você quer correr menos risco. Mas na verdade você estaria dando um tiro muito mais certo indo para um caminho que você já conhece. Se a sua experiência, por exemplo, é com escola, poxa, se você abrir uma franquia de escola, provavelmente você vai ter muito mais chance de sucesso do que abrir uma franquia de alimentação, né? Então, procure isso. Procure você refletir sobre a sua experiência, sobre o que você quer, e aí você começa a pesquisar dentro daquele segmento. Poxa, já eliminou muitas opções, você já está mais restrito ao nicho. Não vá também, por exemplo, na moda, né? A gente tem franquias que vêm e vão e a gente nem fica sabendo o que acontece, que nem as paleterias, que nem a gente viu, açaís, algumas franquias até de cosméticos. Preste atenção também com o modismo, porque ele é uma faca de dois gumes. Você vai ganhar dinheiro, sim, você vai ganhar muito dinheiro às vezes naquele período de tempo, só que depois acabou, porque era um produto de moda. Lembra das iogurterias, né? Poxa, a gente quase não vê mais, não é verdade? Então preste atenção nisso também, cuidado com os modismos. E aí então você vai pesquisar várias coisas que envolvem a compra de uma franquia. Depois que você se identificou com aquele negócio, com aquela marca, com aquele modelo de loja, com aquele modelo de negócio, seja um home office, por exemplo, que você quer trabalhar na sua casa, aí você vai começar a ver muitos números, né? Você vai ver muitas planilhas, você vai ver muitos dados sobre aquele mercado, você vai ter que pesquisar muito, vai ter que fazer o dever de casa também, como que é aquele mercado que você está entrando. Vamos supor, mercado de seguros. Você vai abrir uma franquia de seguros. Você conhece o mercado de seguros? Pesquisou quais são os números, quais são as entidades de classe, quais são os sindicatos que envolvem aquele negócio? Você tem que estar por dentro. Agora eu vou falar para você sobre algumas taxas, por exemplo. Tem muitas taxas que os franqueadores colocam, cada um coloca de um nome diferente, e isso acaba confundindo a gente. Mas basicamente você tem a taxa de franquia, que nada mais é do que o valor inicial, um aporte inicial que você vai fazer naquela rede para você entrar naquela rede, ter acesso ao treinamento gerencial que o pessoal oferece aí no primeiro momento, para você adquirir todo o primeiro know-how, para você, ao abrir a sua loja, abrir as portas definitivamente daquele negócio, você já tem o passo a passo do que ser feito, né? Então a taxa de franquia é o aporte inicial. Depois que você pagou a taxa de franquia, geralmente, que eu já senti em muitos investidores que eu já atendi, que eu já fechei negócio, é que eles são tomados por uma ansiedade muito grande, né? Então, às vezes tem 1 mês, 2 meses para o próximo treinamento daquela franqueadora, ele já vai alugar um ponto comercial, ele já negocia com os funcionários, ele já fechou com o contador, ele já fez tudo por conta própria, sendo que o próprio treinamento já orientaria ele a fazer isso de uma forma mais econômica, às vezes, de uma forma mais rápida, às vezes, de uma forma mais tranquila ou menos burocrática até, né? Já vi muito isso, o franqueador, ele barrar, por exemplo, o aluguel de um ponto. Por quê? Porque o novo franqueado, recém-franqueado, não tem conhecimento se aquele ponto comercial é viável para aquele modelo de negócio, beleza? Então, o cara vai lá, fecha contrato, assinou e a franqueadora barra.
Isso acontece muito, cuidado para não acontecer com você, tá? Isso não é só com ponto comercial não, com equipe, por exemplo. Você vai ter uma orientação sobre recursos humanos naquele treinamento que a franqueadora vai te dar. Como que você vai escolher o perfil do profissional que vai trabalhar naquele modelo de franquia que você comprou, sendo que você não sabe como pesquisar, não sabe qual é o perfil ideal, adequado para aquele modelo de negócio. Percebe como a ansiedade também ela pode ser aí muito prejudicial? Tome cuidado depois que você paga a taxa de franquia, de não sair correndo atrás de fazer as coisas por conta própria. Peça o suporte da franqueadora. Se você não pode esperar, se você viu uma oportunidade, por exemplo, de um bom aluguel, de uma boa profissional, poxa, oriente-se com a franqueadora. Você paga o suporte justamente para isso. Então a taxa de franquia é o primeiro deles. O segundo, entram os royalties. O que são os royalties? É aquela mensalidade que você vai pagar para a franqueadora para justamente ter o direito de uso daquela marca. Você está pagando por um modelo de negócios que não é seu, né? Então nada mais justo que a franqueadora cobre por isso, né? Porque ela que teve os riscos, ela que fez os primeiros aportes, ela que testou o modelo de negócio e você está locando aquele modelo de negócios por um determinado período de tempo. Os royalties são para isso, para você custear primeiramente o suporte, tá legal? Que a franqueadora está te oferecendo, pagar os funcionários da franqueadora, pagar toda a estrutura que a franqueadora te oferece, seja um estúdio de TV, seja uma sala de conferências, uma sala de reunião, seja um consultor de campo que vai até a sua loja. Isso é pago com dinheiro dos royalties. Você tem que negociar muito bem isso, você tem que estar ciente que você vai ter esse custo mensal. Algumas franqueadoras têm esse custo fixo, algumas têm esse custo sobre o faturamento que você tem. Pega um percentualzinho ali para royalties. Outra taxa, o fundo de propaganda, a taxa de marketing, que nem muitos falam. Esse dinheiro, na verdade, não é da franqueadora. Esse dinheiro é seu, esse dinheiro é dos franqueados. Como se você fosse um clube de compras coletivas e você se junta para comprar mídia, né? Para comprar material de ponto de venda. A franqueadora vai usar esse dinheiro que não é dela justamente para reverter em marketing para os franqueados gerarem vendas, tá legal? Para você gerar matrículas, para você vender aquele sorvete, para você vender aquela roupa. O custo de marketing, na verdade, ele também pode ser fixo ou variável, depende do modelo de negócio que a franquia está te vendendo, e você vai planejar isso dentro do seu modelo de negócio, dentro do seu plano de negócio, sabendo que aquele dinheiro é um investimento em marketing que você não conseguiria fazer se você não estivesse numa rede de franquias. Imagina, por exemplo, vamos supor uma taxa de marketing de R$400. Você vai fazer o que com R$400? Contratar uma agência com modelos, com... Não, provavelmente você não consegue fazer muita coisa com aquele dinheiro do fundo de propaganda se você estivesse sozinho. Porém, se você está entre 30, 40, 100 franqueados, com certeza você vai ter um retorno muito mais interessante de marketing, de acordo com esse fundo arrecadado. E aí a franqueadora que define para onde vão esses recursos. Isso você tem que ter muito claro também, não é você que define, não são os franqueados que definem, isso é a franqueadora. Ela conhece o negócio dela muito melhor do que você. Você conhece a sua região, você conhece como aquele negócio se comporta na sua região. Às vezes a franqueadora não tem esse conhecimento que você tem, mas somando os dois esforços, vocês têm resultados muito melhores. Eu vejo muitas discussões, muitas divergências entre franqueados e franqueadoras na hora de definir as estratégias de marketing. Por quê? Porque a franqueadora que detém esses direitos, tá? A franqueadora que conhece o modelo de negócio como um todo e ela sabe como operar isso a nível Brasil. Legal? Outra taxa interessante que muitos esquecem de planificar, a taxa de treinamento. Taxa de curso, taxa de treinamento, taxa de convenção nacional que tem uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Muitos franqueados esquecem de se atentar nesse detalhe na hora de fechar um negócio com franquia. E aí depois vem aquele boleto para pagar. Fala, o que é isso? É a taxa da convenção que você paga 12 vezes, né, daquele valor, que uma vez por ano você tem a convenção nacional para nós reunirmos. Esse dinheiro, na verdade, ele é fundamental para você evoluir no teu negócio como franqueado. E a franqueadora usa isso justamente para trazer conteúdo, para desenvolver novos produtos, novos serviços. Pesquisa e desenvolvimento vem dessa taxa de cursos, dessa taxa de treinamento. Aquele conteúdo que você vai absorver, que você está pagando para isso, é fundamental para você adquirir sucesso naquele modelo de negócios. Então,
planifique, tome cuidado, não deixe escapar isso, porque é muito importante. Mesmo que você não compareça em convenções ou em cursos ou reuniões mensais ou reuniões regionais, enfim, cada franqueadora trabalha de um jeito, mas se você não usufrui disso que você está pagando, tome cuidado, você poderá estar fadado ao fracasso. Outra coisa importante que é a taxa de renovação. Isso é uma divergência muito grande, por quê? Poxa, eu já paguei a taxa de franquia, eu vou ter aquele contrato por 5 anos, eu vou pagar 5 anos de royalties, 5 anos de verba de marketing, e aí na hora que acaba o contrato eu tenho que pagar de novo? Sim, você tem que pagar de novo, você tem que colocar num plano de negócios isso e saber diluir isso. Se o contrato, por exemplo, é de 5 anos e daqui 5 anos você tem que pagar de novo a taxa de franquia ou o percentual dela, que é a taxa de renovação para você ter mais 3, mais 5, mais 10 anos, isso as franqueadoras também são muito flexíveis, dá para você negociar isso na hora de você renovar. Se você for um bom franqueado, com certeza a franqueadora vai querer negociar. Se você não for lá um bom franqueado, às vezes a franqueadora também não tem interesse de renovar com você. A via ela tem que ser de mão dupla. Se não está bom para um, não está bom para os dois. Poxa, se está legal para todo mundo, vamos continuar a relação. E aí é negociada a taxa de renovação, legal? Planeje-se quanto a isso também, tem muita gente que esquece. Outra coisa importante que é o capital de giro. Capital de giro quebra qualquer negócio independente do tamanho desse negócio. Você pode ter uma lojinha de sapatos na sua casa, no fundo da sua casa, ou você pode ter uma autopeças, uma concessionária com 100, 200 funcionários, enfim. Capital de giro é muito importante porque naquele mês ou naqueles meses que a franqueadora ou que a franquia, que o seu negócio, que a sua franquia não gira, ela tem que se pagar. Você tem contas para pagar naquele período. E se você não vendeu, como é que fica? E o salário dos seus funcionários, como é que fica? Geralmente, os primeiros meses de negócio são os mais difíceis. Por quê? Você está formando equipe, formando mão de obra, você está entrando na sua cidade, ou no seu mercado, ou no seu bairro, você está investindo em publicidade, então é só investimento. Tem muitas franqueadoras que colocam aí que os 6 primeiros meses é só prejuízo. E isso é otimista. Você precisa também ter um plano, um projeto, para você se sustentar por 12 meses ou 18 meses sem correr o risco de acabar com o seu capital de giro. Porque geralmente as pessoas simplesmente esquecem do capital de giro. Além de você ter que ter essa reserva, né? Olha só todos os investimentos que já envolvem a compra de uma franquia, que a gente está falando, né? Além de você ter tudo isso, você tem que ter o capital de giro e mais uma reserva para você sustentar a sua casa, né? Poxa, se você tem um padrão de vida de R$1.000 por mês, se você tem 18 meses sem retirada no negócio, você tem que ter ali R$18.000 sobrando para você sustentar a sua casa, seus hábitos de vida ali, seus hábitos de consumo. Se você tem um custo de vida de R$10.000 por mês, você vai ter que ter num ano R$120.000, R$180.000 guardados só para sustentar o seu padrão de vida. Muitas pessoas esquecem isso. Isso está atrelado a capital de giro, só que não é o capital de giro para a franquia, é um capital de giro para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Pensa muito nisso também. Se você não tem todos os investimentos possíveis que envolvem um empreendimento, que envolvem, por exemplo, a tomada de uma decisão por ter um negócio próprio, tome cuidado. Não vá pegando empréstimos, por exemplo, que você pode ter aí complicações no meio do caminho e ainda por cima você vai ter aquele empréstimo para pagar. Tome muito cuidado. Eu espero que você tenha gostado. Falamos aqui sobre como comprar uma franquia. Espero que tenha te ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você assiste no Facebook, dê um curtir, comente, tem todas as formas de contato aqui. Se você está vendo no YouTube, por exemplo, tem uma marca d'água no canto do vídeo aqui. Inscreva-se no canal por ela, é só clicar. Em algum momento aqui do vídeo, em cima ou embaixo, vai aparecer também algumas sugestões. Assista. Essa minissérie de franquias, ela tá muito legal, tem muito assunto bacana e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, até! Tchau, tchau!